Amém? Não dá vontade de sair dos pés, né? Aleluia, glória a Deus. Deus é bom, amém? Irmãos, é uma alegria estar aqui com vocês. Eu não sabia se eu ia poder vir, né? Mas graças a Deus eu pude vir. Já fazia algum tempo que eu não vim aqui na igreja. E é sempre uma alegria vir aqui em Caucaia. Sempre saio daqui renovado, amém? É muito bom realmente. O ambiente, a atmosfera que vocês desfrutam aqui é maravilhosa, amém, irmãos? Eu sei que é uma coisa difícil substituir aqui o pastor de vocês, o pastor Rubênio, né? Ele não está aqui hoje é culto de ceia, e aí ele me convidou para estar aqui hoje com vocês. Mas eu vou me esforçar bastante, amém? Em nome de Jesus, e tudo vai dar certo. Amém? Glória a Deus, Deus é bom. Eu estava ouvindo o Cláudio lendo os textos, né, que foram lidos aqui na hora da oferta, e eu me lembrei desse texto na versão A Mensagem. Deixa eu abrir aqui bem rapidinho. Antes de entrar na palavra, eu quero ler aqui rapidamente. Aquele último versículo lido lá diz assim, ó, falando sobre os nossos dízimos e ofertas, diz: é um gesto que produz numerosas ações de graças a Deus. É um estímulo para que vocês vivam o melhor que puderem, demonstrando gratidão a Deus pela obediência ao significado pleno da mensagem, ou seja, da palavra de Deus. Vocês mostram gratidão com ofertas generosas. Amém? Então, nós demonstramos a nossa gratidão para Deus, não só com cânticos, né? Não só com adoração, não só com oração, não só com mãos levantadas, mas também por meio das nossas contribuições. Amém, irmãos? Uma pessoa que está feliz em Deus, né? Está desfrutando da comunhão com o Senhor, essa pessoa, é impossível ela não ser liberal. Uma pessoa que está bem com Deus, na comunhão com Deus. Amém, irmãos? Eu não estou falando de não enfrentar dificuldades, de alguém que não enfrenta dificuldades, de alguém que não passa por situações difíceis. Não, eu estou falando de alguém que, apesar de qualquer situação, mas ela vive uma vida de comunhão com Deus com integridade, desfruta da presença de Deus, goza da presença de Deus. Está comigo, irmãos? Essa pessoa, ela vai ofertar com liberalidade, ela vai dar com alegria, como Deus ama, como Deus quer. Amém, irmãos? E quando nós fazemos isso, nós estamos manifestando para Deus a nossa gratidão e o nosso reconhecimento da sua bondade para conosco. Amém? Aleluia. Mas eu não vou ministrar sobre isso hoje. Eu peço que você, por favor, abra sua Bíblia no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 8. Nós vamos ler a partir do versículo 22, é uma passagem muito conhecida. Aleluia. Mas nós vamos ler assim mesmo, apesar de ser conhecida. Amém? É segurança para nós. Amém, irmãos? Glória a Deus. Deus é bom. Amém? Então, Lucas capítulo 8, a partir do versículo 22, diz assim: aconteceu que, num daqueles dias, entrou ele num barco, em companhia dos seus discípulos, e disse-lhes, está falando de Jesus, amém, irmãos? Está falando, esse ele aí é Jesus. Aconteceu que, num daqueles dias, entrou Jesus num barco, em companhia dos seus discípulos, e disse-lhes, passemos para a outra margem do lago. E partiram, diga aí, partiram. Aleluia. Agora, eu quero que você atente para os versículos seguintes. Ele diz assim no versículo 23, enquanto navegavam, ele, Jesus, adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de só sobrar, ou seja, o perigo de naufragar. Aquele barco poderia afundar com eles ali. Amém? Chegando-se a ele, despertaram, dizendo, e eu fico pensando nessa cena, porque, irmãos, acredito que vocês recordam
que os discípulos que estavam na companhia de Jesus, a grande maioria deles, eles eram profissionais da pesca. A maioria deles. Eles estavam acostumados com embarcação, com o mar, né? Certamente já tinham enfrentado alguma situação, alguma circunstância, mas o fato é porque o texto, ele é bem simples, né? Ele vai rapidamente ali a questão, mas se você parar um pouquinho para pensar sobre o que aconteceu, nós podemos extrair daqui algumas coisas interessantes. Então diz que Jesus entrou no barco, na companhia dos seus discípulos, a maioria deles profissionais da pesca, e Jesus disse, vamos passar para o outro lado da margem, e aí, enquanto navegavam, Jesus adormece, e enquanto adormece, a Bíblia diz que veio uma tempestade naquele lugar. E aqueles homens, eles ficaram em pânico, porque eles perceberam que existia a possibilidade daquela embarcação naufragar, afundar. E aí, eles foram até Jesus despertá-lo. É o versículo 24. Chegando-se a ele, despertaram-no dizendo, mestre, mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e veio bonança. Então lhes disse, onde está a vossa fé? Mas antes de eu continuar lendo, eu quero voltar a fazer menção aqui do que diz o versículo 24. Mostra claramente que esses homens estavam lá na embarcação, Jesus dormiu, aquela tempestade, de repente, a placa ali, aquele lugar, vem sobre eles, eles entram em desespero, tamanho era a força da água, a força dos ventos, e aí eles correram para Jesus, com medo de morrerem, com medo de naquela situação perderem a vida, e eles despertam Jesus dizendo, mestre, mestre, olha como é interessante, mestre, mestre, estamos perecendo. E aí a Bíblia diz que despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água. E eu fico pensando sobre isso. Parece que estava lá, Jesus deitado, dormindo. Aí, mestre, mestre, nós vamos perecer. Aí Jesus fala assim, ó, vento, acalma-te, mar, aquieta-te. Ele não pergunta nada, ele não questiona nada. A Bíblia diz que ele despertou e ele repreendeu a tempestade. E logo que ele repreendeu a tempestade, veio uma grande bonança. Amém, irmãos? É curioso isso. E aí, logo em seguida, a Bíblia diz que Jesus questiona aqueles discípulos dizendo assim, onde está a vossa fé? E aí o texto continua dizendo, eles possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros, quem é este que até aos ventos e às ondas repreende e lhe obedecem? Quem é este? Então vamos recapitular aqui essa história. Jesus entra no barco, os discípulos entram junto com ele, e Jesus diz, passemos para outra margem do lago, e aí Jesus encontra um lugar que ele possa descansar ali um pouco. E a Bíblia diz que Jesus adormece. Mas enquanto ele adormecia, também sobreveio uma tempestade. E aí aquele barco, ele estava correndo risco de naufragar. Aquele barco estava correndo risco de afundar. E os discípulos, apesar de alguns deles serem profissionais da pesca, ficaram com medo daquela situação. E tão apavorados estavam que a atitude que eles tiveram foi despertar Jesus. E eles despertaram Jesus, dizendo, mestre, mestre, nós estamos a perecer. E Jesus, irmãos, ele acorda já falando com a força do vento, ele já fala com o mar, e depois que Jesus fala, mandando que houvesse uma quietude ali, que se acalmasse, a Bíblia diz que veio uma grande bonança. Amém, irmãos? E Jesus então fala para os discípulos, onde está a vossa fé? E os discípulos, admirados, aterrorizados com tudo que aconteceu, mas ao mesmo tempo admirados, eles cochichavam uns com os outros, quem é esse homem que até com o vento ele fala, que até com o mar ele dá ordens e lhe obedecem? Quem é este homem? Aleluia. Só que tem algo aqui, irmãos, que me chama a atenção. Primeiro, eu quero voltar ao versículo 22,
antes de me aprofundar um pouco mais aqui, eu quero voltar para o início da história, que diz o seguinte, no versículo 22. Aconteceu que, num daqueles dias. Diga, aconteceu que. É interessante isso. Aconteceu que, num daqueles dias. Ou seja, era um dia como qualquer outro. Certamente não foi a única vez que Jesus e os discípulos fizeram uso de uma embarcação. Eles já tinham feito isso. Está comigo, irmãos? Isso era algo comum naqueles dias. Mas, em um dia comum, dá para perceber, lendo a história, que não parecia, de forma alguma, que haveria uma tempestade naquele dia. Eles entram no barco, Jesus disse, vamos passar para o outro lado. Mas o fato é que a Bíblia diz que aconteceu. Aconteceu o quê? Que, estando eles no barco, Jesus dormindo, uma tempestade sobreveio. Está comigo, irmãos? E nós podemos tirar uma lição muito preciosa para as nossas vidas desse texto. Porque às vezes eu encontro pessoas dentro da igreja, irmãos, às vezes até graduados do Rema, que estão questionando o porquê de determinadas coisas estarem acontecendo em suas vidas. E eles começam a questionar, por que isso está acontecendo na minha vida? Por que isso é assim? E, irmãos, chegam ao ponto de questionar até Deus. E questionam, dizendo mais ou menos assim, por que Deus permite isso acontecer na minha vida? Por que isso acontece comigo? Chega ao ponto de algumas pessoas chegarem a pensar da seguinte forma, isso só acontece comigo. Tinha que ser comigo. Só podia ser comigo. E essas pessoas geralmente olham para a vida de outros e por não conhecer a intimidade daquelas pessoas, talvez só alguns aspectos que elas possam ver, e elas dizem, não acontece com fulano, não acontece com Beltrano, essas coisas não acontecem com mais ninguém lá na igreja, essas coisas só acontecem comigo. Problemas, dificuldades, desafios, faltas. Está comigo, irmãos? E nós estamos em uma igreja que nós pregamos uma palavra da fé, nós pregamos que Deus, Ele é o nosso supridor, Ele nos assiste em cada uma das nossas necessidades, né? Nós pregamos que há em Cristo, né, a possibilidade de vivermos uma vida abundante. Eu digo possibilidade porque depende de nós, não depende dele. A Bíblia diz que Ele veio para que nós vivamos uma vida próspera, uma vida abençoada, uma vida abundante, mas muitas vezes nós não temos desfrutado dessa vida. Está comigo, irmãos? E nós estamos na igreja, estamos recebendo esta palavra, estamos ouvindo estas coisas, e quando vem uma dificuldade, um problema sobre as nossas vidas, ou contra nós, se nós não tivermos o cuidado devido, nós vamos começar a questionar todas as coisas, e é possível que acabemos questionando até mesmo a Deus. Eu não sei se você percebe, mas um cristão que lê a palavra, né, alguém que confessou a Cristo, diz ter nascido de novo, e diz que crê na palavra de Deus, e ela começa a fazer esse tipo de questionamento, é como se ela estivesse dizendo, é como se ela estivesse questionando a existência de Deus. Está comigo, irmão? Ela não diz isso, ela não usa essas palavras, mas soa como tal. Por que isso acontece comigo? Por que isso acontece comigo? Por que Deus deixa isso acontecer na minha vida? Como se Deus existisse para os outros e para aquela pessoa não. Ou como se Deus fizesse algo em favor de outros e para aquela pessoa não. Está comigo, irmãos? Há aqueles que chegam ao ponto de pensar que é Deus que está provando, testando. Como se Deus fosse assim. Mas Deus não é assim. A Bíblia diz, irmãos, que toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem descendo do Pai das luzes, em quem não há sombra nem variação de mudança. A Bíblia nos apresenta Deus como um Deus bom. Deus é bom. Amém? Deus é bom. Amém, irmãos? Você pode dizer isso? Deus é bom. Deus é bom. Aleluia. Quando? A Bíblia diz em todo tempo. Em todo tempo Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom.
Irmãos, isso precisa estar gravado nos nossos corações. Deus é bom, o diabo é quem não presta. Amém, irmãos? O mundo é mau, mas Deus é bom. Nós estamos vivendo em um ambiente, em um lugar que é contrário a nós. A Bíblia diz que no mundo jaz o maligno, falando de Satanás. Ele tem um certo domínio sobre as coisas que acontecem lá fora. Um certo domínio. Está comigo, irmãos? Mas nós não estamos debaixo do seu domínio. Quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, sim, nós éramos escravos de Satanás, embora nós não nos reconhecêssemos como tal, mas era a nossa condição. Nós éramos escravos do pecado, nós éramos escravos do mundo, do espírito da desobediência que opera no mundo. Está comigo, irmãos? Mas o fato é que nós tivemos os olhos do nosso coração iluminados. Por meio de Cristo Jesus, nós conhecemos a glória de Deus, o amor de Deus. Amém, irmãos? Nós fomos atraídos para Deus pelo sacrifício do seu Filho, que Ele enviou para morrer por nós na cruz. Amém? Nós tivemos os nossos olhos iluminados, irmãos, para conhecer o amor de Deus. Nós fomos conquistados por Ele. A Bíblia diz que Ele nos amou primeiro. Ele nos atraiu, Ele nos conquistou. Amém, irmãos? E por meio do seu Filho nós nascemos de novo, confessando Jesus como Senhor e Salvador. Nós nascemos de novo. A Bíblia diz que nós fomos tirados do império das trevas, do domínio de Satanás, e nós fomos transladados, espiritualmente falando, irmãos, porque continuamos aqui, nessa terra. Se você nasceu em Caucaia e nunca saiu de Caucaia, você era um pecador em Caucaia e se tornou uma nova criatura em Caucaia. Mas espiritualmente diz que nós fomos transportados do império das trevas, do domínio de Satanás, para o reino do Filho do seu amor. E hoje nós estamos no reino de Deus. E nós servimos ao Senhor Jesus como Senhor das nossas vidas. Amém, irmãos? Aleluia. Então um crente questionar a Deus o porquê disso e daquilo na sua vida, irmão, eu quero te dizer uma coisa. Pode ter algo errado, mas não é com Deus. Possivelmente esteja com você. Se tem alguma coisa errada, deve partir de você. Amém, irmãos? A Bíblia diz que Deus não sofre nenhuma variação de mudança. Ele é o mesmo ontem, hoje, e Ele é o mesmo eternamente. Amém? Aleluia. Deus, irmãos, não é passivo de mudança. Ele não muda. Ele é imutável, mas nós somos mutáveis, nós mudamos. Sabe que às vezes nós estamos todo empolgados com a leitura da Bíblia, aleluia, glória a Deus, que coisa boa, estamos nos sentindo fortalecidos, estamos nos vendo como gigantes. E 2, 3 dias depois estamos cabisbaixos, entristecidos, por causa de uma situação, por causa de um problema, uma notícia inesperada. Está comigo, irmãos? Nós mudamos facilmente, mas Deus não muda. Amém? Aleluia. Diga, Deus não muda. Aleluia. Então esse texto, ele nos serve para aprendermos uma lição muito preciosa. Eu quero que você observe que o texto começa dizendo assim: aconteceu que num daqueles dias entrou ele, e ele está falando de Jesus. Entrou ele no barco. Ou seja, o problema não aconteceu só com os discípulos não, irmãos. O problema aconteceu com Jesus também. Jesus estava no mesmo barco em que, sobreveio naquele momento uma tempestade. Está comigo? Jesus foi dormir porque estava cansado. Jesus peregrinava aquele lugar, aquelas terras, irmãos, ele andava. Não existia transporte como existe hoje, não. Ele saía de uma cidade a outra, distâncias longas a pé. Amém? Você recorda daquela situação que ia passando por Samaria, e aí ele cansado, a Bíblia diz que os discípulos param ali junto ao poço, e aí Jesus estava cansado e com fome. Os discípulos saíram à procura de alguma coisa para que eles pudessem comer, mas Jesus ficou descansando junto ao poço. E aí veio aquela mulher samaritana. E Jesus falou com aquela mulher, pedindo água a ela.
E a Bíblia diz que aquela mulher estranhou porque os samaritanos não se davam com os judeus, ainda não se dão, acredito. Está comigo, irmãos? Mas o fato é que Jesus, apesar de estar cansado e com fome, ele deu atenção àquela mulher. A princípio, ele pede água, mas no final ele disse, se você soubesse com quem você está falando, você pediria água e eu lhe daria uma água, que se você beber dela, você jamais terá sede. E aquela mulher é alcançada de uma forma maravilhosa, amém? E através dela, muitas pessoas foram alcançadas também. Está comigo? Aleluia. Então, a Bíblia nos mostra que Jesus ficava cansado, Jesus sentia fome, Jesus sobe no barco e dorme, e sobreveio uma tempestade. Os discípulos que estavam acordados, que viram tudo acontecendo, se desesperaram da vida. Jesus estava dormindo, ele não sabia o que estava acontecendo, despertaram ele. Mas eu quero que você perceba, o problema veio também contra Jesus. Ele estava lá na mesma situação. Está comigo, irmãos? Então eu lhe digo uma coisa, se Jesus passou por dificuldades, nós certamente também passaremos. Jesus, ele mesmo falou aos seus discípulos no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, ele disse, no mundo vocês terão aflições. Mas Jesus falou assim, olha, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Em outras palavras, Jesus estava dizendo o seguinte, eu venci o mundo por vocês, claro, né? Nós sabemos que ele venceu por nós. E nós nos tornamos vencedores pela nossa fé em Cristo Jesus. Então ele está dizendo, eu venci o mundo e vocês também vencerão. No mundo vocês vão ter aflições, mas como eu venci o mundo, vocês também vão vencer o mundo. Aleluia. Amém, irmãos? Aleluia. O mundo não é contrário para mim e para você. O mundo é contrário a nós, é um ambiente hostil. Amém, irmãos? Mas o mundo não tem mais força do que o poder daquele que habita em nós. A Bíblia diz, maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Aleluia. Amém. Aleluia. Então, Jesus estava no barco e o problema veio sobre ele também. Algumas pessoas, ao ler esse texto, elas caem no engano, no erro, de tributar, atribuir aquela tempestade a uma ação do diabo, e outros ainda atribuem aquela tempestade como uma ação divina, uma ação de Deus. Tem gente que pensa que foi Deus que promoveu a tempestade, aí os discípulos ficaram preocupados com medo, pensando que iam morrer, acordaram Jesus, aí Jesus e Deus, já tudo combinado, acertado ali nos bastidores. Quando Jesus passava aquele tempo no monte, orando, conversando com Deus, ele dizia, amanhã você pega o barco, aí você finge que está dormindo, eu finge que manda uma tempestade, você finge que deu ordem para a tempestade. Tem gente que pensa que é assim. Aí diz, aí Jesus acordou aí para dar uma lição de fé aos discípulos, ele deu ordem. Irmão, eu não creio assim. Eu não consigo ver isso na Bíblia. Amém? Foi um problema que aconteceu. A Bíblia diz, aconteceu. Aconteceu o quê? Jesus dormindo no barco, uma tempestade sobreveio. Está comigo, irmãos? Aleluia. Da mesma forma como hoje nós estamos vivendo em uma situação, em um mundo, em que Deus, irmãos, não precisa ficar criando situações para nos ensinar alguma coisa, não. O mundo, por si só, já se encarrega de nos colocar em situações e circunstâncias em que a nossa fé é provada. Não é Deus que promove. O mundo é quem promove. Agora, infelizmente, muitos daqueles que estão nas igrejas, né, como eu falei, confessam a Cristo, levantam a mão, dão louvor, adoração, leem a Bíblia, dizem que creem na palavra, mas quando o mundo oferece uma resistência, quando o mundo coloca alguma dificuldade, muitos amarelam. Muitos retrocedem da fé, muitos desistem. Eles dizem, não, eu não nasci para isso, não funciona comigo. Alguns caem no engano de Satanás, que lança mentiras, sofismas, pensamentos que conduzem ou induzem ao erro e dizem, eu não consigo crer, eu não tenho fé. Está comigo, irmãos? Então, o mundo, por si só, ele já nos oferece situações, circunstâncias que testam e provam a nossa fé.
Agora, se nós nos levantarmos em fé, se nós nos firmarmos sobre a palavra de Deus, eu lhe garanto uma coisa, irmãos, Deus vai pegar junto com você para você sair como mais do que vencedor. Amém? Então, no lugar de você, no meio da circunstância dos problemas, começar a falar bobagem, questionar o porquê das coisas, questionar a Deus, por que Ele permite isso ou aquilo outro acontecer. Irmãos, Deus permite tudo acontecer. Porque não está, como é que eu posso dizer? Não está no domínio de Deus. Ele, como Deus, Ele tem o poder para fazer, para mudar tudo. Mas Deus é um Deus de princípios. A Bíblia diz que Ele deu, os céus dos céus pertencem ao Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. As coisas que acontecem aqui, irmãos, são responsabilidade nossa. Até o domínio que Satanás tem, foi o homem que atribuiu a ele. Está comigo? Aleluia. Então, quando um crente começa a questionar, por que isso acontece? Por que é assim? Por que isso acontece lá na igreja? Por que isso aconteceu na vida do pastor? Um exemplo. Né? Quer ver um ministro, um pastor passar por uma agonia grande? É alguém da família dele ficar doente e de repente ser uma doença grave. Todo mundo começa a questionar, como é que pode? O pastor não é homem de fé não? E uma pessoa na família dele doente, câncer, não pode, não, homem de Deus, então ele não tem fé, ele prega uma coisa e não vive. Está comigo, irmãos? Então, as pessoas começam a falar, a questionar, a questionar a Deus, o porquê disso, o porquê daquilo, por que isso acontece comigo, porque só acontece comigo, porque a situação vai piorando, né? Vai chegar uma hora que ela está duvidando de Deus. No lugar de você começar a falar essas bobagens, você deveria se concentrar na palavra e começar a falar a verdade da palavra. Irmãos, os problemas que surgem na vida, nesse mundo, não é para nós questionarmos a Deus. Os problemas se levantam que é para nos questionar a respeito da nossa fé em Deus. E nós devemos dar uma resposta à altura. Quando Jesus acorda, é interessante, ele não acorda pensando assim, o que foi que houve, o que aconteceu, né? Eu não sei quanto a você, quando eu me acordo, eu não me acordo. Eu entro num processo... Eu me levanto assim e fico, né? Quem sou eu? Onde estou? Aí quando eu vejo a Simone, eu estou em casa. Eu vou acordando. A Bíblia diz que Jesus levantou assim, ó. Aquieta-te, mar. Acalma-te, vento. Eu fico impressionado. E a Bíblia diz que tudo foi acalmado, por assim dizer. E aí, irmãos, Jesus se volta para os discípulos e diz aos discípulos, aonde está a vossa fé? Pergunta para a pessoa que está do seu lado, aonde está a sua fé? A sua fé está nos problemas, nas circunstâncias? A sua fé está no poder que o diabo tem? Ou a sua fé está na palavra, a sua fé está em Deus, a sua fé está na sua fé de poder... Amém, irmãos? Dar a resposta que cada situação da vida pede. Está comigo? Amém. Aleluia. Eu me lembro de um ministro que foi abordado por uma irmã, dizendo que ela não conseguia deixar de ter dúvida. Ele disse, então duvide delas. Mas não duvide da palavra de Deus. Amém, irmãos? Jesus se volta para aqueles homens e diz, ô irmãos, me diga uma coisa, onde é que está a fé de vocês? Em outras palavras, Jesus estava dizendo o seguinte, ó, não era para vocês terem me despertado não, era para vocês terem resolvido a questão. Agora os discípulos parece que não entenderam o recado. E aí no lugar deles pensarem assim, Jesus está dizendo que nós podíamos ter resolvido, eles pensaram assim, ó, quem é esse homem que dá ordem ao vento? E fala com o mar e lhe obedecem? Quem é ele? Quem é esse cara? Esse cara não é desse mundo, né? Eles não perceberam o que é que Jesus estava ali apresentando a eles com aquelas palavras, com aquele questionamento. Onde está a vossa fé? Amém, irmãos? Aleluia. Diga, a minha fé está em Deus.
Eu estava lendo os livros de Tony Cook, são livros que foram publicados pela nossa editora, a editora do nosso ministério, e esses livros do irmão Tony Cook são maravilhosos. Eu me recordo de 3, né? Se eu não me engano foram 3 que foram lançados. Um deles fala, Qualificados, é o título, né? Ele fala sobre as pessoas que estão qualificadas para Deus separar para o ministério, né? Ele fala sobre essas questões, mas ele também tem um outro livro muito bom, que é Em Busca de Timóteo, com base na história de Timóteo, que era um jovem ministro, né, que foi levantado como um pastor da igreja, de uma igreja naquele tempo. E aí esse livro fala sobre Em Busca de Timóteo. Ele acaba ali falando como nós vamos localizar nas pessoas aquele coração como o de Timóteo, um homem que estava pronto para servir a Deus. Está comigo, irmãos? Ele tem um outro livro que fala sobre o seu lugar no time dos sonhos de Deus, Em Busca de Campeões. Esse livro é maravilhoso, fala sobre liderança. E eu lendo esses livros dele, eu peguei 2 citações que Tony Cook faz, de 2 homens que eu não os conheço, e eu vou ter o atrevimento de tentar falar o nome deles aqui, né, porque é em inglês. E uma das citações é de Frank A. Clark, é mais ou menos isso. Ele disse o seguinte, esse homem, presta atenção: se você pode encontrar um caminho sem obstáculos, ele provavelmente não o levará a lugar nenhum. Se você pode encontrar um caminho sem obstáculo, provavelmente esse caminho não vai te levar a lugar nenhum. Em outras palavras, o que ele quer dizer é o seguinte: se você pretende chegar em algum lugar na sua vida, certamente o caminho que vai te levar até lá vai te oferecer algumas dificuldades, alguns problemas, alguns desafios que você precisará lidar com eles. Porque as pessoas, irmãos, estão com essa ideia de que confessaram a Cristo, estão agora congregando numa igreja e que tudo tem que conspirar a seu favor. E que agora a minha vida é uma bênção, eu não tenho mais problemas. Está comigo, irmãos? Não me falta mais nada, Deus me supre em todas as necessidades. E é verdade, Deus tem o poder de fazer isso. Mas as pessoas caem no engano achando que se porventura algum problema sobrevém sobre elas, se levanta contra elas, então é porque Deus não está ali, ou então é porque Deus esqueceu aquela pessoa. Está comigo, irmãos? Tem uma outra citação que Tony Cook faz, esse outro nome é mais difícil, é mais complexo, mas eu vou tentar falar. Branch Hickey. É só enrolar bastante a língua e vai ficar mais em inglês ainda, ó. Branch Hickey. Todo mundo achou que eu falei certo, né? E esse cara disse o seguinte: problemas são o preço que você paga pelo progresso. Porque as pessoas querem progredir na vida sem enfrentar problema algum. Elas querem simplesmente que tudo caia do céu. Amém? Elas querem dormir e acordar milionárias. Irmão, se você pretende progredir na vida, não é que você precisa passar por problema. O fato é que você vai ter que enfrentar alguns problemas. Pode ser que comece com você mesmo. A sua mania, por assim dizer, ou vício de procrastinar, de deixar tudo para depois. Não, depois eu faço, depois eu vou, depois eu leio, depois eu oro, depois eu creio. Está comigo? Você certamente vai ter que lidar com alguns problemas que estão dentro de você. Você vai ter que superá-los, vai ter que vencê-los, vai ter que dominar a si mesmo para então enfrentar outros problemas que são externos. Oposições, faltas. Está comigo, irmãos? Resistências de terceiros. Então, se nós queremos progredir na vida, nós precisamos entender uma coisa: nós vamos ter que enfrentar algumas situações, alguns problemas, algumas tempestades vão se levantar contra nós, mas nós precisamos recordar, irmãos, quem nós somos em Cristo Jesus. Nós precisamos lembrar que nós não somos mais aquele homem vil, pecador. Nós somos agora uma nova criatura que nasceu do alto, nasceu de cima, nasceu de Deus, que tal como Jesus era, nós somos neste mundo, e nós temos a fé de Deus nos nossos corações. A Bíblia diz que Deus repartiu com cada um de nós uma medida da sua própria fé, irmãos. Aleluia. O que é que você precisa mais para vencer nesse mundo? Eu diria, coragem.
Porque você já tem tudo o que você precisa para ter uma vida bem-sucedida. E quando eu falo de vida bem-sucedida, eu não estou falando de uma vida que não passa por dificuldades, porque nós estamos falando exatamente disso hoje. É que se nós queremos progredir e avançar, nós precisamos estar prontos para lidar com os problemas que possivelmente se levantem contra nós. Amém? Se você pretende progredir e avançar, você tem que continuar nos seus estudos. Você tem que se aperfeiçoar no estudo. Amém? Senão você não vai ser aprovado no final. Você vai passar pelas provas e você não vai tirar as notas que você precisa para receber, não é, a galardoação, deixe-me assim dizer, para receber o reconhecimento de que está preparado para lidar com aquela área. Da mesma forma é na vida. A vida, o mundo nos testa. Mas muitas vezes, irmãos, nós estamos sendo reprovados nesses testes. Porque nós não temos nos capacitado como nós deveríamos, pela leitura da palavra, pelo estudo da palavra, pela meditação da palavra, pela oração, pela comunhão com Deus. Está comigo, irmãos? E aí os problemas se levantam contra nós e nós somos reprovados e ainda colocamos a culpa em Deus. Por que Deus permitiu isso acontecer na minha vida? Será que Deus não sabia que eu não tinha força para lidar com isso? Por que Deus permite que isso aconteça comigo? Só acontece comigo. Mas o irmão bem-sucedido, o outro terminou a faculdade, o outro foi promovido, aquele recebeu o aumento, o outro foi levantado no ministério. E eu? Alô? Deus está falando. Eu tive a impressão de alguém na hora que eu falei isso, dizendo por dentro, e não é comigo. Aleluia. Amém, irmãos? Aconteceu com Jesus, irmão, certamente vai acontecer com você também. Em alguma área. Amém? E você precisa estar pronto para lidar com isso. Amém, irmãos? Paulo, 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 18. Eu sei que hoje é o culto de ceia. Eu sei que a palavra precisa ser um pouco reduzida em tempo, né, para o culto não se estender, mas eu não estou preocupado com isso não. Amém? Eu vou dar o recado que Deus mandou. Aleluia. Glória a Deus. Eu tenho certeza que não tem nada melhor para você fazer depois que nós terminarmos o culto aqui. Amém? Aleluia. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 18. O apóstolo Paulo, eu quero dar o exemplo aqui do apóstolo Paulo. Antes de você ler, olha aqui para mim, rapidamente. Eu disse que algumas pessoas, ainda há pouco eu falei isso, que algumas pessoas têm caído no erro de que quando enfrentam algumas situações ou circunstâncias, elas atribuem aquilo que está acontecendo ou a algo realizado, manifesto, arquitetado pelo diabo, e menos mal quando é assim, mas existem aqueles que ainda atribuem a Deus. Por que Deus está fazendo isso comigo, né? Então, irmãos, nem tudo que acontece de forma contrária às nossas vidas é uma ação. Nunca é de Deus, amém? Porque Deus é bom, amém? Algumas vezes é o diabo, mas nem sempre é o diabo. São coisas naturais da vida, amém? Alô? São coisas da vida. Nem tudo que acontece de ruim quer dizer que é o diabo que está por trás. Mas aí tem alguns crentes que atribuem ao diabo. Eu vou lhe dizer, irmãos, tem crente que atribui mais poder ao diabo do que a Deus. Como se o diabo pudesse tudo. E Deus, quando ele consegue lidar com aquilo que o diabo apronta, aí ele nos dá um escape. Não, irmão, o diabo não pode tudo não. Ele é limitado. Ele não é um leão, a Bíblia diz que ele é como um leão. Ele ruge como um leão, mas ele não é um leão. O diabo faz mais zoada, né? Ele faz uma propaganda muito grande de si mesmo, mas ele não é tudo aquilo. Está comigo, irmãos? Ele é muito bom no marketing, mas o marketing dele é mentiroso. É como alguns políticos do nosso país. São bons de lábia, ele engana. Ele tem essa capacidade de induzir as pessoas ao engano. Ele faz com que a pessoa cometa o erro sozinha. Porque ele mesmo não tem o poder para fazer muita coisa que muito crente está atribuindo a ele. Está comigo, irmãos?
Mas o diabo existe e ele tem as suas artimanhas, e a Bíblia diz que nós não devemos desconsiderar essa artimanha dele. Está comigo, irmãos? A Bíblia diz que ele está preparando armadilhas para ver se consegue apanhar alguns de nós. Então, ele tem sim um nível de força, de atuação, e nós precisamos estar atentos a isso. E eu quero dar o exemplo aqui de Paulo, e eu quero que você leia comigo, 1 Tessalonicenses 2:18. O apóstolo Paulo diz assim, ó: por isso quisemos ir até vós. Ele está falando para aquela igreja, né? Nós quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas. Contudo, Satanás nos barrou o caminho. Então aqui Paulo, ele está deixando claro, ele diz assim, olha, nós quisemos ter convosco, nós desejamos ir até vocês e estar com vocês. E eu falo de mim mesmo, Paulo dizendo, né? Eu não somente uma vez, mas duas, quis muito ir ter convosco, mas Satanás barrou o caminho. Alguma coisa aconteceu que eles foram impedidos de chegar àquela igreja e eles reconheceram ser uma ação diabólica. Está comigo, irmãos? E porque Paulo estava sendo impedido de chegar àquele povo, ele escreveu uma carta. Ele disse, olha, eu não consigo ir lá, mas eu vou mandar uma carta para eles, mas de qualquer forma eu já vou ministrando a vida daquela igreja. Mas um dia eu chego lá. Está comigo? Paulo não está aqui dando ideia de que ele, ó irmão, eu não vou aí de jeito nenhum, de jeito maneira, porque eu já tentei 2 vezes, mas o diabo tem impedido, e eu é que não vou aí mais. Ele não está dizendo isso. O que ele está dizendo é que por 2 vezes ele reconhece que aconteceram coisas, que o diabo estava com o seu dedo ali, e ele disse, nós fomos impedidos. Está comigo, irmãos? Eu quero dar outro exemplo também de Paulo, Romanos capítulo 1, versículo 13. Romanos 1, 13. Olha o que é que Paulo fala à igreja de Roma. Ele diz assim, Romanos capítulo 1, versículo 13. Diz assim, porque não quero, irmãos, que ignoreis, que muitas vezes me propus ir ter convosco. Olha só, muitas vezes me propus ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Então Paulo está dizendo o seguinte, eu muitas vezes já procurei ir ter convosco, para estando com vocês, compartilhar, ter um tempo de comunhão, e eu levar até vocês algum dom da parte de Deus, algum fruto, mas também colher de vocês algum fruto, mas eu tenho sido impedido. Mas você não percebe em nenhum momento o apóstolo Paulo falando de uma forma como quem está derrotado, como quem desistiu, como quem perdeu as forças. Você não vê isso, irmãos. Paulo, ele relata os problemas que ele enfrentou e não foram poucos. Se você atentar, irmãos, para os problemas que Paulo enfrentou, ele disse que enfrentou naufrágios. Jesus estava no barco e perceberam que eles corriam o risco de naufragar, mas despertaram Jesus, desesperado, Jesus deu ordem ao vento e tudo se acalmou. Paulo chegou a passar pelo naufrágio, mas Deus o livrou da morte. Está comigo, irmãos? Não somente uma vez. Ele disse que sofreu assaltos, passou pela mão de salteadores. Está comigo, irmãos? Ele teve que passar por escassez, ele foi preso, ele foi torturado, fustigado com vara, mais de uma vez. Paulo enfrentou tantas dificuldades, irmãos, mas se você ler as cartas que o apóstolo Paulo escreveu, em nenhum momento você vai ter a sensação ou o sentimento de um homem que estava prestes a desistir. Não. Ele fala o seguinte, ele inspira os irmãos a crerem contra as circunstâncias, a avançarem. Está comigo, irmãos? Ele se mostra alguém incansável, que apesar dos problemas, ele não iria desistir jamais. Paulo chega a dizer que ele reconheceu que o diabo levantou uma pessoa, ou se não, algumas pessoas, que se colocaram no caminho dele, e ele disse, Senhor, tira de mim esse espinho na minha carne. E aí ele disse que orou 3 vezes a Deus, para que Deus tirasse aquela pessoa, aquele mensageiro de Satanás, é como Paulo fala,
que se colocava contra ele, criando obstáculos, criando circunstâncias contrárias. E Paulo estava naquela, dizia assim: Senhor, por que, que o Senhor está permitindo? Senhor, por que, que isso está acontecendo? E ele foi para Deus e disse: Senhor, me livra desse homem, dessa criatura, desse enviado de Satanás que está atrapalhando o meu ministério. Aí Deus fala para Paulo: Paulo, a minha graça te basta. Aleluia. É interessante porque Deus não disse assim: não, tá bom, eu vou tirar. Não, Deus não disse isso. Deus disse: Paulo, eu tenho te dado algo que te fortalece e te capacita a lidar com qualquer situação nesta vida. A minha graça te basta. E aí Paulo recebeu aquela revelação ao ponto dele dizer: agora eu ensino a igreja dizendo: o fraco diga, eu sou forte. Aleluia. Amém. Paulo disse: se você se sente fraco, diga, eu sou forte. Amém. Era o que os discípulos deveriam fazer naquela ocasião em que eles ficaram com medo, achando que iriam perecer, que iriam morrer. Jesus estava dizendo o seguinte: não era para me despertar não, era para vocês dizerem à tempestade: acalma-te, aquieta-te. Está comigo, irmãos? Diga ao fraco, eu sou forte. Aleluia. Irmãos, nós precisamos fazer uso da nossa boca de forma correta e deixar de falar as coisas erradas. Amém? Deixar de falar das circunstâncias e dos problemas como se fossem maiores do que nós, como se nós fôssemos coitadinhos, como se nós estivéssemos esquecidos, abandonados. A Bíblia diz que nós não estamos sós, Deus está conosco. Aleluia. Deus habita em nós, Ele derramou o seu Espírito sobre nós. Aleluia. Aleluia. Irmão, eu posso lhe dizer que você já tem o favor do céu sobre a sua vida. O problema é que na hora da circunstância, no lugar de você se voltar para este favor, você coloca os seus olhos na circunstância e começa a questionar a Deus o porquê daquilo. Está comigo, irmão? Nós precisamos mudar a nossa postura. Abra sua Bíblia, por favor, em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 16. Eu vou começar a encerrar. Aleluia. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 16. Eu gostaria que você atentasse para o que diz esse texto. Ele diz assim: ora, o Senhor da paz, Ele mesmo vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias. O Senhor seja com todos vós. Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu dar um golinho aqui da água. Primeiro eu quero fazer uma observação aqui, antes de continuar. Você lê essas palavras, parece que o apóstolo está como quem dizendo o seguinte: ó, eu espero que, se depender de mim, eu desejo que seja assim. Que Deus possa, no caso dele poder, que Deus possa, não, eu sei que quando a gente lê o texto, parece ser isso, que ele diz assim: olha, ora, o Senhor da paz, Ele mesmo, vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias, o Senhor seja com todos vós. Mas de fato, irmãos, eu entendo que o apóstolo, os apóstolos, quando eles escreveram as epístolas, eles escreveram debaixo de uma inspiração divina. Eles colocaram no papel aquilo que Deus queria comunicar ao seu povo. Então, aquilo que eles escreveram, aquilo que eles registraram, ainda que eles possam falar como que parecendo ser um desejo que parte do apóstolo, daquele que escreveu, mas não é apenas um desejo dele, ele está ali transcrevendo o desejo do coração de Deus. Está comigo, irmãos? Ele está colocando no papel aquilo que ele já percebeu no Senhor, no Espírito, qual seja a sua vontade para conosco. Então, quando ele diz, ora, o Senhor da paz, Ele mesmo vos dê continuamente, não é algo que ele vai ainda fará, não. O que ele está dizendo é o seguinte, ó, ele já faz e ele vai continuar fazendo. Continuamente, o Senhor da paz, Ele vai prover paz para conosco. Amém? Aí ele diz assim: o Senhor da paz, Ele mesmo vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias. Diga, em todas as circunstâncias. Então, Paulo considerava que a igreja passaria por circunstâncias.
Paulo considerava, ou até mesmo Deus mostrou para ele o seguinte: diga para o meu povo que quando eles estiverem no meio das circunstâncias, eles se voltem para mim, porque eu sou o Deus que continuamente vou prover para eles a paz que eles precisam. Aleluia. Você está comigo? Ora, o Senhor da paz, Ele mesmo vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias. E aí ele diz assim: o Senhor seja com todos vós. O Senhor seja. Não é como se Deus, se Ele quiser e Ele puder. Não, irmãos, isso quer dizer que é um fato. Ele é conosco. O Senhor está conosco. Ele é por nós. Diga, eu não estou só. Aleluia. Amém. Irmão, quando você tiver num dia qualquer e recebe uma notícia ruim, a primeira coisa que você deve dizer para você é a seguinte: eu não estou só. Você fez o exame, aí vai lá ver o que é que o médico diz. Olha, a notícia que eu tenho para você não é muito boa não, você tem isso, aquilo, outro. Aí você tem que dizer, eu não estou só. Deus está comigo. E eu confio em Deus. E Ele vai me prover a paz necessária. E eu vou vencer essa circunstância. Eu já tenho a vitória em Cristo Jesus. Pela fé eu já tenho a minha cura. Pela fé eu já tenho a minha provisão. Pela fé eu já tenho a força necessária para lidar com essa situação. Porque o Senhor prover para mim continuamente, em todas as circunstâncias, a sua paz. Deus é comigo. Aleluia. Aleluia. Diga, Deus é comigo. Diga, eu não estou só. Aleluia. Amém. Aleluia. Então, irmão, quando alguma coisa acontecer, é porque acontece. Agora você pode fazer a graça de Deus operar abundantemente sobre a sua vida. Aleluia. Amém? Aleluia. E você vai passar pelos testes dessa vida como mais do que vencedor. Você vai passar, você não vai ser detido, você não vai ser barrado, você não vai ser paralisado, você não vai ser humilhado, você não vai ser exposto, você vai vencer todas as circunstâncias pela fé no nome de Jesus. Amém? Diga, eu sou mais do que vencedor. Aleluia. Não precisa abrir, eu vou ler rapidamente para a gente ganhar tempo. No livro de Tiago, no capítulo 4, no versículo 7, é um texto bem conhecido, diz o seguinte, o apóstolo Tiago falou assim, olha, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Irmãos, na hora da prova, na hora do teste, na hora da circunstância, você precisa se sujeitar a Deus. Você deve se voltar para Deus, como nós estávamos cantando aqui, dizendo que o seu lugar é nos pés dele, é diante dos pés dele. É se voltar para Deus e dizer assim, Senhor, eu senti, eu não posso nada, eu não sou nada, eu não consigo nada, mas eu não estou só, eu sei que o Senhor é comigo. Sabe, é se voltar para Deus como aquele que reconhece o Senhor em todos os teus caminhos. Amém, irmãos? Aleluia. Sabe que viver pela fé é nunca esquecer que Deus está com você? Porque tem gente que diz que vive pela fé, mas tem hora que parece que esqueceu que Deus existe. É se voltar para Deus. Pai, obrigado, Senhor, eu não estou só, o Senhor é comigo. Pai, eu sei que no Senhor eu posso todas as coisas. Eu sei que o Senhor me fortalece, eu sei que o Senhor me capacita. Aleluia, eu sei que eu sou mais do que vencedor, em Cristo Jesus. Pai, eu vou enfrentar essa circunstância e o teu nome vai ser glorificado. Aleluia, o mundo vai ver, a minha família vai ver, os meus amigos verão, todos vão tomar conhecimento de que o Senhor é real. Porque eu me volto para ti, Pai, e eu conto contigo. Aleluia, está comigo, irmãos? Sujeitai-vos a Deus, mas resisti ao diabo. Aleluia. Eu quero fazer uma observação rapidamente. Aquele texto que nós vemos de Lucas, lá capítulo 8, a partir do versículo 22, que fala da tempestade que sobreveio no barco em que Jesus estava, a Bíblia em nenhum momento dá indício de que aquilo foi uma manifestação do diabo.
nem muito menos de Deus. Porque se fosse de Deus, teria alguma coisa errada. Né? Como eu falei, brincando, dizendo assim, é Deus combinando com Jesus. Ó, você faz de conta que dorme, eu faço de conta que manda uma tempestade, você faz de conta que repreende. Mas não foi assim. Está comigo, irmãos? Mas também o texto não dá a ideia de que foi uma operação diabólica, algo que o diabo promoveu. Não, aconteceu o quê? Você já viu alguma notícia de tempestade, maremoto, tsunami? Essas coisas acontecem, irmãos. E de forma inesperada. Está comigo? O texto não atribui aquilo a uma manifestação do diabo. Jesus não acordou dizendo, eu te repreendo, Satanás. Não, ele disse, vento, acalma-te, mar, aquieta-te. Ele falou com o vento, ele falou com o mar. Ele não falou com o diabo. Está comigo, irmãos? Mas existem situações que o diabo está por trás. A Bíblia diz, sujeitai-vos a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Aleluia, diga, eu tenho autoridade no nome de Jesus. No livro de Marcos, não precisa abrir, capítulo 11, no versículo 23, é um texto muito conhecido, principalmente dentro do verbo da vida, né? Kenneth Hagin fala desse texto, eu acho que todos os livros dele, e ele diz assim, olha, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser ao monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no coração, mas crê que se fará, como diz, assim será com ele. Aleluia. Aleluia. Irmão, isso é um princípio da fé. É como a fé opera. A fé opera crendo com o coração e confessando com a boca. Jesus repreendeu a força do mar. Jesus repreendeu a força do vento. Jesus falou com a figueira dizendo, seque-se desde a raiz. Nunca ninguém, na verdade ele não disse isso, ele disse, nunca ninguém jamais coma de ti. E a Bíblia mostra que ela secou desde suas raízes. Amém, irmãos? Jesus falou com o mar, com o vento, com a árvore. Amém, irmãos? Jesus falou com os demônios e os expulsou. Ele usou a sua boca. Creu com o coração e confessou com a boca. Jesus disse, se alguém disser, irmão, no lugar de você questionar o porquê, fale com os problemas, fale com as circunstâncias, fale com o diabo, repreenda-o, resista-o, amém? Faça com que ele perceba que você está de pé pela fé, que você confia no seu Deus, aleluia, aleluia, está comigo? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós, amém? Aleluia. No livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 23, não precisa abrir, o apóstolo, o escritor do livro de Hebreus, disse assim, olha, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel, aleluia. Ele está falando da fidelidade de Deus, que Deus não volta atrás, aquilo que Deus falou, ele se responsabiliza, a sua palavra não voltará para ele vazia, amém? Então ele diz, guardemos firme a confissão da esperança. Aquilo que nós cremos em Deus, aquilo que nós sabemos que Deus é poderoso para fazer, irmãos, nós vamos manter firme a nossa fé, a nossa confissão. Amém? Você disse que crê, então crê até o final. Amém, irmãos? Aleluia. Diga, eu não vou retroceder. Diga, eu não vou voltar. Diga, eu vou avançar. Diga, eu vou correr a carreira que me está proposta. Aleluia, cadê os diáconos? Os diáconos, por favor, podem se chegar. Eu vou ler o último texto e vou descer para nós celebrarmos a ceia. 1 João 4,4 diz assim, filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Amém? Aleluia, maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Aleluia, amém. Quando os problemas se levantarem, você vai lembrar desse texto. Maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Aleluia, maior é Deus do que esse problema.
Maior é Deus do que as suas circunstâncias. Aleluia. Amém. Aleluia. E você vai dizer, eu não estou só. E você vai se voltar para Deus. E você vai dizer, Pai, eu reconheço o teu favor. Eu reconheço a tua graça. Eu reconheço que o Senhor me supre de paz, de alegria no Espírito. Aleluia. Amém, irmãos? E você vai viver a vida da fé e vai viver uma vida de vitória. Amém? Aleluia. Nós vamos ter vitórias porque vamos enfrentar as circunstâncias e vamos vencê-las. Aleluia. Está comigo? Aleluia. Feche seus olhos só por um instante.